Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Uma questão que afeta diretamente milhares de brasileiros, especialmente aqueles que residem em áreas costeiras. A proposta de emenda constitucional que possibilita a transferência dos chamados terrenos de marinha para os seus ocupantes. Um tema que gera muita polêmica, muito debate, muita controvérsia também, uma vez que envolve questões de propriedade, direitos adquiridos, interesses públicos, questões ligadas ao meio ambiente também. Para nos ajudar a esclarecer detalhes e os impactos de uma possível medida como essa, nosso convidado é um advogado que tem uma larga atuação nas áreas do direito imobiliário e ambiental, Ricardo Góes. Um prazer recebê-lo aqui, Ricardo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bom. O prazer é todo nosso, Jefferson. Pois é, eu queria te perguntar inicialmente, é uma proposta que prevê essa transferência da propriedade dos chamados terrenos de marinha, que hoje pertencem à União, para os seus ocupantes. Quais os principais argumentos a favor dessa medida e como é que ela pode beneficiar os moradores dessas áreas para início de conversa, Ricardo? Jefferson, antes de adentrar nesse mérito, eu acho importante falar das origens desse terreno de marinha. E esse terreno de marinha, ele tem origem nos idos de 1800, com Dom João VI, quando ele fugiu de Portugal, veio para o Brasil e precisou estabelecer aqui uma nação. E toda nação, para ser estabelecida, ela precisa de segurança. E naquela época, a linha naval militar era preponderante. Então, ele demarcou uma linha, e há cartas náuticas que comprovam isso, de 33 metros, que muitos acreditam que era um tiro de canhão. Então, essa linha é uma linha demarcatória de 33 metros para fins de defesa. A partir do limite ali da areia... Da areia, da pré-mar. É a faixa da pré-mar, exato. A faixa do mar, da areia. Nessa extensão, 33 metros. Imagino que a época é por estimativa, que não haviam os instrumentos atuais, né? Não havia ainda tanta tecnologia. Mas o primeiro objetivo foi esse. E foi essa demarcação de 33 metros que inspirou uma lei de 1946. Essa lei que determinou a demarcação dos terrenos de marinha. Essa lei, ela previu que a faixa de areia é de domínio da União, como é também o mar, e logo em seguida os terrenos acrescidos de marinha e em seguida os 33 metros que são a faixa dos terrenos de marinha. Esses que estão sendo objeto dessa PEC, essa proposta de emenda à Constituição número 3 de 2022, que a pretensão é alterar o artigo 20, o inciso 7º do artigo 20 da Constituição e o parágrafo 3º do artigo 49 da ADCT, que é uma espécie de adendo à Constituição, né? A forma de transição. Então, esse terreno de marinha, ele é previsto nessa lei de 1946 e na Constituição. E o projeto de lei de emenda à Constituição é um projeto de grande envergadura. Se fazer uma emenda à Constituição, que é a lei maior do nosso país, exige muito trabalho. E o relator da proposta, que é Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro, ele tem uma tarefa muito árdua pela frente, porque são 2 turnos de votação. O primeiro turno são 5 sessões e o segundo turno são 3 sessões. Tudo isso com quórum especial de 3/5, ou seja, dos 81 senadores terão que votar favoráveis 49 senadores. Que é o que se exige para a aprovação de uma mudança na Constituição. Na Constituição. E já desafio difícil também no sentido de conquistar a simpatia dos seus pares, porque é uma questão muito polêmica. A gente tem visto, tem gerado aí muito debate, e eu queria insistir no que eu te perguntei inicialmente. O que tem a favor dessa medida? Ou seja,
Qual é o argumento que justifica essa mudança e que, vamos aqui imaginar, seja suficiente para convencer a opinião pública ou então pelo menos parte dos parlamentares? O principal argumento é o argumento econômico, porque se objetiva arrecadar cerca de 140 bilhões de reais com a transferência desses terrenos, porque grande parte deles será de forma onerosa, ou seja, paga. Uma parte desse projeto, os terrenos serão transferidos de modo gratuito em áreas de interesse social, mas grande parte dele, terrenos de orla marítima, de alto valor, serão transferidos de forma onerosa. Então, o principal argumento é o argumento econômico. Isso, o argumento da relatoria. E os críticos apontam que, caso seja efetivada essa mudança, essa emenda constitucional, prejudicaria os interesses públicos e o próprio meio ambiente. O titular do domínio é a União. Então, ela cede ao particular o domínio útil. É isso que está na lei atual, sem a modificação. A intenção do projeto é transferir o domínio pleno. Vai se pagar e vai se transferir o domínio pleno. É um regime chamado enfiteuse, que se assemelha a um aluguel. É como se o senhorio é o Estado, na verdade, a União, e o senhorio é como se alugasse para o particular. Então, ele paga aquela taxa que varia entre 0,6% até 5% do valor venal do imóvel, que é a mesma base do IPTU. Então, a intenção é que, como se fosse um senhorio, um dono de uma casa, um locador, estivesse vendendo para o seu locatário. Então, ele assumiria, ao invés do domínio útil, o domínio pleno. Então, as críticas que têm corrido em relação a esse tema são as críticas de natureza ambiental, porque dizem que quando, é o que se critica, né? Quando for transferido o domínio pleno para o particular, haverá menos fiscalização. E nós não vemos dessa forma, porque se alguém vai preservar ou não o terreno, isso não depende dele ser o dono ou não. Se for um terreno alugado, ele vai preservar do mesmo jeito, mesmo porque o INEMA e o IBAMA, eles não deixarão de fiscalizar, sendo um proprietário particular ou sendo terreno de marinha, terreno da União. O acesso à praia ficaria comprometido também, uma vez que aumentaria a propriedade dessas áreas? De modo algum, Jefferson. Porque hoje, quem tem o domínio útil, ele tem o domínio de grandes trechos da faixa costeira. Por exemplo, um grande resort, ele, para se passar por dentro do resort, é proibido. Então, a pessoa tem que dar uma volta e ir pelo outro lado. Sendo domínio útil, ocupação ou propriedade, dá no mesmo. Não tem fundamento nenhum essa crítica. Mas, pelo menos, o acesso, ele está bem, o acesso ele continuaria existindo. Como está? Mas poderia ser dificultado esse acesso de alguma forma? Uma vez que, poxa, eu agora sou proprietário dessa área, você que chegava à praia por esse caminho vai ter que dar essa volta para chegar à praia. Isso, pelo menos, é possível. Mas isso já acontece. Há grandes resorts que dificultam o acesso à praia. E essas comunidades ribeirinhas, essas que moram já nessas áreas costeiras, estão sujeitas a algum impacto com uma possível aprovação dessa PEC? Olha, toda intervenção humana, ela gera impactos no meio ambiente. E gerando impacto no meio ambiente, gera impactos na comunidade ribeirinha. Destacando que os terrenos de marinha não são só apenas do litoral costeiro, do mar, também de rios e de lagos. Então, o que, ao nosso ver, o que pode acontecer é um desenvolvimento da economia no local e a mudança do aspecto geográfico. Mas eu não vejo por onde afetar esses ribeirinhos. Talvez o próprio desenvolvimento econômico, ele já tem essa característica de mudar a vida das pessoas. Então,
Essa lei aí, eu não acredito que vá acelerar tanto esse processo. Uma possível transferência dessas áreas, desses terrenos de marinha para a iniciativa privada, enfim, para os seus ocupantes, deve resultar numa valorização imobiliária, Sim, não é verdade? sim. Dessas áreas. De que maneira, na sua avaliação, isso pode impactar exatamente na especulação imobiliária e o acesso à moradia nessas regiões? A primeira coisa que será reduzida é a burocracia. Porque quando se for tirar uma certidão de uma matrícula de um imóvel, no cartório de registro de imóveis, vai constar lá o dono e não vai constar como um terreno foreiro. Então se diminui a retirada de mais certidões. Outra coisa será a transferência de bens entre particulares, que não vai precisar mais pagar foro. Então a riqueza ela vai circular mais. Nós podemos utilizar como parâmetro a experiência espanhola. Inclusive, uma reportagem muito interessante, uma entrevista foi feita agora na Tarde FM com Jair Dilson Paz. Ele foi entrevistado pelo Ernesto, o Ernesto Marques, jornalista Ernesto Marques. E uma excelente matéria que eles trataram, falando sobre a experiência espanhola. E lá o que aconteceu? Um boom imobiliário. Houve muita especulação. De grande parte das comunidades que ocupavam essas áreas anteriormente, sim, não? Sim. Por conta do assédio do capital, segundo a opinião deles, né? Ele esteve lá. Ou seja, esse é um risco. É um risco. Além da questão ambiental, essa especulação imobiliária, que a gente sabe tem um poder enorme, sim. Não é? Na economia em geral, um lobby muito grande no Congresso Nacional também. Ou seja, riscos há em relação a essa PEC. Mas aí seria um exercício de futurologia, né? E o exemplo espanhol, que é algo muito parecido com o contexto nosso, claro que são economias diferentes, são continentes diferentes, culturas diferentes, mas o que pode acontecer é o boom imobiliário e logo em seguida o que aconteceu também na Espanha, que saturou o mercado. E o favorecimento de alguns grupos econômicos, em particular, também em detrimento das comunidades locais. A PEC, ela aborda essa questão, ou seja, que medidas de proteção haveria para que esse desequilíbrio fosse, no mínimo, amenizado? Na PEC não consta nenhuma medida de proteção, mesmo porque ela só está tratando dessas transferências de propriedade da União para particulares, também para estados, municípios, e os terrenos que sobram continuam com a União. Na verdade, a norma constitucional ela não tem especificidade nisso. Aí seria o caso da edição de uma lei complementar ou de leis ordinárias. A regulamentação, não é? Uma vez aprovada, depois aí parte-se para a aprovação de outras leis complementares ou a própria regulamentação da matéria, não é mais isso? específico. Agora, Jefferson, eu queria trazer um dado aqui. O litoral do Brasil ele tem 9.200 quilômetros de extensão. E a faixa que está sendo tratada nessa PEC, ela corresponde a quase 304 mil quilômetros quadrados. Então, esse tema é de uma superlativa relevância. Isso envolve a economia nacional, isso mexe com o PIB nacional. Então, é um assunto de primeira grandeza. A Bahia, como titular de aproximadamente 12%, é o maior litoral do Brasil, ela tem muito interesse nisso. E a quantidade de ilhas também, porque as ilhas também fazem parte do mesmo contexto. Sim. Então, é uma matéria que ela precisa de muito debate, não pode ser feita a toque de caixa. E houve agora recentemente uma consulta, uma audiência pública no Senado para tratar disso. Mas o debate nunca é demais, né, no sistema republicano. É necessário que haja o debate, que haja interesse do público. Qualquer cidadão ele pode acessar o site da ouvidoria do Senado e entrar em contato com o seu senador,
mandar um e-mail e participar desse debate, mostrar o seu interesse, não só deixar que a lei ela corra ao sabor dos interesses, porque o poder ele emana do povo. Você estava resgatando a história, quando é que surgiram esses terrenos de marinha, ou seja, a gente sabe que tem raízes históricas profundas, de fato, Sim. no Brasil, na época do Brasil colonial ainda. Como é que essa mudança proposta pela PEC pode afetar a interpretação, a própria aplicação das normas jurídicas relacionadas a esses terrenos? Mas essa resposta a gente vai aguardar para daqui a pouquinho, logo depois desse intervalo, que está já na ponta. A gente volta num instante só, conversando aqui com o advogado Ricardo Góes sobre a PEC das praias, essa que possibilita a transferência dos terrenos de marinha para os seus ocupantes. É um instante só, a gente volta já. Já estamos de volta. Nosso convidado, advogado Ricardo Góes, que atua nas áreas do direito imobiliário, ambiental. O tema da nossa conversa, a PEC, chamada PEC das Praias, proposta de emenda constitucional que possibilita a transferência de propriedade dos terrenos de marinha para os seus ocupantes. Caso uma mudança como essa venha a se efetivar, como é que afeta a própria interpretação, a aplicação das normas jurídicas relativas a esses terrenos? O primeiro efeito, Jefferson, que vai acontecer é que vai haver a vedação, a proibição da cobrança do foro, que é aquele valor que varia entre 0,6% até 5% do valor venal do imóvel. Como se fosse É o aluguel, um equivalente a um aluguel pago ali pela Exatamente. Ocupação daquela área. Exatamente. O segundo efeito vai ser a extinção do laudêmio. Esse laudêmio que tem natureza administrativa, que ele é gerado quando a transferência de um dono para outro, seja por doação, seja por permuta, seja por compra e venda. Esses são os dois efeitos. Contribuições essas que são pagas à União. A União. Hoje em dia é o que acontece. Isso. Caso haja essa mudança, então, o novo proprietário daquele terreno de marinha, ele deixaria de pagar tanto o foro quanto o laudêmio. Exatamente. Que é essa contribuição feita no ato da transferência de propriedade. Exatamente. O terceiro efeito vai ser o início do prazo de 2 anos que vai ter a União para fazer essas transferências, né, essas vendas, que o período é de 2 anos. Hoje é a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, que administra isso. Então, eles terão 2 anos para fazer essa transição. E há um ponto interessante nessa proposta de emenda à Constituição, que é a possibilidade de abater os valores dos últimos 5 anos de foro ou taxa de ocupação. O foro é pago por aquele que é registrado, que está nas conformidades da lei junto à SPU. O ocupante é aquele que utilizou aquele meio originário de aquisição da propriedade, né? Ocupação. Ele ocupou, é uma forma mais precária, então esse paga taxa de ocupação. Esse valor vai poder ser abatido no momento do pagamento os últimos 5 anos atualizados pela Selic. Isso na proposta original. Claro que no decorrer do processo legislativo podem aparecer aditamentos, emendas, outras propostas que mude isso, mas até agora... O que seria mais uma perda de arrecadação por parte da União. A PEC prevê alguma compensação para a própria União diante dessas possíveis perdas? Aí que está o X da questão, Jefferson. A intenção é fazer essa arrecadação, porque a arrecadação ela corresponde a 1 bilhão e 100 milhões por ano, entre laudêmio e foro, e taxas de ocupação. E a proposta é que haja uma arrecadação em 2 anos de 140 bilhões de reais, fora o que se está prevendo
de haver um desenvolvimento econômico na região costeira, e isso vai gerar outros impostos, né? PIS, COFINS, ISS, imposto de renda. Então, o que se diz é que vai haver um acréscimo na arrecadação para compensar essa perda de arrecadação do foro, das taxas de ocupação e do laudêmio. Há quem diga que essa PEC pode abrir vários precedentes de disputas judiciais longas, complexas. Na sua avaliação, o Poder Judiciário está preparado para atender a um aumento de demanda de litígios nessa área? Olha, do ponto de vista de um operador do direito, um advogado que está sempre no fórum, a gente ouve sempre os juízes falando que os acervos estão muito numerosos, que não conseguem dar conta. E realmente, há varas aqui na capital, por exemplo, que tem 10 mil processos e que entram mais processos do que saem. E por mais esforço que se faça, isso só se corrige com construção de fóruns e com contratação de juízes e servidores. Então, atualmente, o judiciário não está preparado para receber tantas demandas. É necessário que haja, como eu falei, né, a construção de fóruns e a contratação, a abertura de novos concursos públicos. Quer dizer, possivelmente deve sobrecarregar mais ainda o Poder Judiciário, caso essa proposta seja aprovada, não é? E a transferência dos terrenos de marinha também não pode trazer à tona questões relacionadas à infraestrutura, ao planejamento urbano. Como é que essa PEC aborda essa questão? Ou seja, quais as principais preocupações em termos de desenvolvimento sustentável, de ordenamento territorial nessas áreas? A competência para tratar desses assuntos de desenvolvimento urbano, a PDDU, ela é do município e permanece da mesma forma, porque é irrelevante para o município que o terreno seja de marinha, de propriedade da União ou de particular. A PDDU ela traz as diretrizes de desenvolvimento da cidade, de zoneamento urbano, e essa lei, essa parte do PDDU, ela vai continuar intacta, não vai sofrer alterações por conta disso. Claro que se está prevendo aí de desenvolvimento econômico, de construção de grandes resorts, haverá um impacto no município, vai gerar mais serviço e mais recurso. Mas quanto à maneira do município gerir, ela tem que estar no trilho da lei. Então, não há nenhum reflexo. Também não há reflexo em relação à legislação ambiental. Essa não vai diminuir a fiscalização? De forma nenhuma. Vamos imaginar o INEMA. O INEMA, ele é responsável pela fiscalização dos recursos hídricos e também do sistema ambiental. O INEMA deixaria de fiscalizar sendo um local de um particular? Os alvarás continuariam sendo os mesmos, as exigências continuariam sendo as mesmas. Então, eu não vejo, a lei, ela não alcança a lei ambiental, ela não suplanta a lei ambiental, mesmo sendo uma norma que está no topo da pirâmide hierárquica, né, que é a Constituição e o ADCT. Então, não há uma afetação na lei, nem no PDDU, nem nas leis municipais e nem na lei ambiental. Na sua avaliação, por que essa PEC tem gerado tanta polêmica, então? Porque me parece que, se for colocar na balança os prós e os contras, conforme suas observações, essas feitas até agora, estão equilibradas? Ou aquilo que pode ser contra tem o seu remédio, tem o seu... Na sua avaliação, tem mais prós, tem mais contras? Por que essa polêmica toda em torno da PEC das praias? A nossa sociedade, Jefferson, ela evoluiu para um estado de amplo debate, com a ampliação da comunicação, as redes sociais, as mídias.
Então, os debates eles se tornaram mais acalorados, principalmente depois da pandemia, que todos fazem a chamada revolução do sofá, né? Todo mundo com seu WhatsApp, com o seu Instagram, e hoje há debates de uma pessoa que está em Portugal e outra na Itália, né? Os famosos, não vamos citar os nomes, mas um está lá na Arábia, desculpe, e outro em Portugal, né? E aí há um debate, e isso vai gerando polêmica. E o que acontece? A depender do espectro político de quem esteja falando e da ideologia, ele vai ter uma opinião. Então, há uns que são prós e outros contra, a depender do espectro político em que acreditam e ideologia em que acreditam. Então, todo esse debate, ele virá sempre que for feita uma proposta de tamanha grandeza, né? E esse projeto é um projeto maiúsculo. Essa proposta é uma proposta maiúscula. O senhor vê com bons olhos essa PEC? Olha, tecnicamente eu posso falar que facilita a vida do advogado, porque com a extinção do laudêmio e a extinção do foro e da taxa de ocupação, há uma fluência cartorária melhor. E isso, para quem advoga, é bom. E para o cidadão também, né? Porque o advogado ele representa o seu cliente ali e ele vai trazer benefício. Mas aí o senhor já está admitindo a possibilidade de ações, de processos sendo gerados a partir dessa mudança. Se colocou logo na condição do advogado mesmo, né? Que facilitaria a vida do advogado, ou seja, é o tipo da mudança que deve, de fato, demandar muitas ações judiciais? Não, eu falo na esfera administrativa, porque o advogado ele também é consultado para fazer as transferências, as compras e vendas. Então, geralmente se contrata um despachante, né? E os despachantes reclamam, têm muita dificuldade no excesso de burocracia em terrenos de marinha. Precisa tirar certidões, às vezes precisa fazer retificações na secretaria, na SPU, né? Secretaria do Patrimônio da União. Então, se eliminaria uma barreira burocrática, uma burocracia a menos. Mas do ponto de vista social, para a gente resumir nessa expressão, o senhor vê com bons olhos essa mudança? Possível mudança? Olha, eu acho que a curto prazo vai gerar um frenesi imobiliário. A preocupação é no pós, porque haverá um boom imobiliário. Isso é um exercício que se faz com base na história espanhola. O que aconteceu na Espanha, ia citar agora exatamente isso. E a preocupação é, em seguida, haver muita oferta e pouca procura. Porém, são outros mares, é outro continente, é outra temperatura de água. Então, a gente não pode dizer que acontecerá o mesmo que aconteceu com a Espanha aqui. Então, eu costumo ser muito otimista. Então, para o mercado imobiliário, isso vai ser excelente. A geografia vai mudar na parte imobiliária, haverá grandes construções. Aí vem a outra preocupação, com o crescimento econômico, a questão ambiental, né? Que nós vemos que para onde vai tanto resíduo, né? Já que há uma previsão de que a costa seja mais ocupada do que antes. Então, a preocupação é essa. Falando nisso, há uma preocupação também em relação à verticalização do litoral, que tem acontecido em Camboriú, né? Em Camboriú não se pode mais tomar sol porque os prédios eles se põem entre o sol e a praia. Na praia de Iracema também, Fortaleza, do mesmo jeito. E há uma polêmica aqui em Salvador na construção de 2 prédios no Rio Vermelho, né? Está se falando muito sobre isso. Então, há que se regulamentar, e isso é questão de fiscalização do município à altura dos prédios, né? E isso pode representar algo de suma importância para muitos. O que o Brasil pode aprender com essas experiências para implementar uma legislação que seja mais equilibrada, mais justa? No nosso entender, acreditamos que já há muitas medidas no Brasil voltadas para o social. Inclusive, nessa proposta,
as famílias de interesse social, elas não pagarão por essas transferências. Por exemplo, há construções do Minha Casa Minha Vida que estão dentro dessas faixas. Eles já não pagam esses valores porque são áreas de interesses sociais, não pagam foro nem taxa de ocupação. Então, será transferido o domínio de forma gratuita. E isso é o que está sendo feito no Brasil, né? Já vem sendo feito essa atenção pelos mais necessitados, pelos mais carentes. O que se pode aprender em relação ao exemplo de outros países é justamente criar mecanismos para evitar o colapso econômico em relação à bolha imobiliária. O que fazer com essa previsão de bolha imobiliária? Em prejuízo de outras comunidades que não sejam tão favorecidas com essa mudança, não é? Sim, 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 sim. Advogado Ricardo Góes, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Sempre bom a gente abordar questões polêmicas para que haja um esclarecimento maior para o público em geral. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, Jefferson. E muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço. Tchau, tchau.